Salve galera, quanto tempo que eu não dou uma aula sobre bioestatística e epidemiologia. Bom, gente, eu vou dar aqui um recado bem básico, rápido. Eu conversei com a Adriana, né, e não sei se vocês sabem, mas eu acabei pegando muita coisa para fazer e acabei atrasando, deixando atrasar bem a bioestatística. Por conta do TCC, apresentações e tudo mais. E agora que eu voltei, não compensa para vocês eu dar aula sobre coisas de bioestatística que estavam lá no passado, porque ela falou que nessa AV2 ela vai cobrar epidemiologia. Então, eu vou relembrar os conceitos da AV1 de epidemiologia e já pegar os conceitos de epidemiologia e bioestatística da AV2. Então, as coisas de bioestatística que ficou na V1, eu vou tentar relembrar com vocês em uma forma de exercício. Então, quando eu terminar de relembrar a epidemiologia, eu vou tentar trazer uma aula de exercício básico, grandão, para a gente falar de tudo que passou para trás. A gente já começa na V2 para não atrapalhar vocês e eu ajudar vocês a estudar. Afinal, a gente tem que focar agora na V2, beleza? Bom, hoje eu vou dar conceitos de epidemiologia. Você deve pensar, poxa Pedro, isso já deve ter dado na primeira aula. Sim, mas na primeira aula eu dei conceitos muito rasos. E agora eu pretendo aprofundar. Se eu não me engano, na primeira aula eu devo ter feito o quê? Uns 6 minutos. Dessa vez eu vou dividir em aulas e eu vou aprofundar bem, tá? Para vocês irem bem preparados para ver dois, porque um conceito leva ao outro, a gente não pode negar. Então, se vocês não souberem bem essa primeira parte, não vão saber bem as próximas e não vão conseguir resolver depois. Bom, o que é epidemiologia? A epidemiologia é o estudo da distribuição e determinantes de eventos que acontecem na saúde da população. Show? E ajuda a você identificar e, caracterizar e catalogar esses eventos. Os eventos que a gente pode falar, aqui no caso, seriam as doenças. Mas pode ser parasitas, pode ser vírus, tem as classificações. Então, ela é mais para isso mesmo. Tem os eventos, e temos uma população, e temos um tempo. Então, o evento é gripe. A população, jovens. E o tempo de março a abril, quantas pessoas dentro desse tempo, quantos jovens dentro desse tempo contraíram a gripe? E aí a epidemiologia vai falar. Se for dados muito alarmantes, a epidemiologia ela vem para ajudar a diagnosticar isso, porque se for uma coisa muito grave, a saúde pública já está comprometida. Se for uma coisa muito pequena, a saúde pública não precisa se preocupar tanto com aquilo, entendeu? Para isso que serve a epidemiologia. Bom, eu trouxe aqui tipos de epidemiologia. Eu sei que a Adriana não deixou isso no slide, mas achei legal a gente poder falar que existe epidemiologia descritiva, que ela vai estudar a descrição dos eventos, tá? A pergunta o que, quando e como é epidemiologia descritiva. O que aconteceu aqui, quando aconteceu, como aconteceu. Bom, a gente estava falando sobre a crise de gripe. O que aconteceu nessa crise de gripe? Quantas pessoas morreram, quantas pessoas ficaram infectadas. Quando aconteceu, de que período a que período. Como aconteceu? Alguém infectou alguém? Veio de fora? A epidemiologia é muito importante para isso. E tem a epidemiologia analítica, que vai buscar o que causou efetivamente o evento. Ele ajuda a responder o porquê. Por que aconteceu? Entendeu? O objetivo, essa é a parte principal, hein, gente? É gerar informações através dos estudos para que a situação mude, tá? Gerando interrupção no processo de saúde e doença em uma população e prevenir a reincidência dela. Ou seja, ela vai gerar as informações que a gente precisa saber. Dados, tabelas, quantas pessoas infectadas, quantas pessoas estão doentes. Vai ajudar também a achar a causa do problema. De onde o foco do problema. O foco é essa população aqui. E com isso, o governo, a saúde pública vai conseguir saber como atuar naquele nicho. Beleza? Bom, eu trouxe aqui um conceito de transição demográfica. Eu não sei se a Adriana vai falar depois. Eu achei legal trazer agora que isso vai ajudar a elucidar melhor o exemplo de epidemiologia. Porque até agora eu falei muita coisa, né? Mas como isso se aplica? Se aplica notoriamente. Bom, a transição demográfica explica, na verdade, o conceito dela é que a população
ela é influenciada através de saúde, educação, lazer, cultura e muito mais. E isso interfere na demografia, no caso, nos dados de epidemiologia. Na verdade, os países que mais sofrem taxas com a transição demográfica são os países em desenvolvimento. Porque quando uma população tem uma boa educação, uma boa saúde, a espera que aquilo ali aconteça é que haja um caimento, né? Que haja um caimento grande em problemas de saúde e tudo mais. E haja uma sobrevida maior. Então, os países em desenvolvimento, como não tem isso muito bem estruturado, eles não conseguem manter essa taxa de sobrevida muito grande. Tá, eu vou mostrar aqui para vocês depois um gráfico. Mas, Pedro, para que serve essa teoria de transição demográfica? Aqui tem uma coisa chamada Índice de Swar-Yumura, ISP. Para que serve esse nível? Esse índice? Esse índice ajuda a categorizar os países pela mortalidade, igual ou acima de 50 anos. E ela é medida assim, 50 anos, igual ou acima de 50 anos de pessoas que morreram, tá? Então, pessoas que morreram com idade igual ou acima de 50 anos, dividido pelo total de pessoas que morreram naquele mesmo período. Então, eu quero saber do ano de 2019. Quantos idosos de igual ou maior 50 anos de idade morreram no mesmo período e dividido pela população total. Esse dado é que vai servir para o índice. Quanto maior for esse dado, significa que a saúde daquele país está preocupante. Quanto menor for, a saúde está bom. Por quê? Significa que estão morrendo mais idosos. As pessoas não estão conseguindo passar dos 50 anos. Eu não sei se vocês sabem, mas muita coisa mudou dos anos 70 até aqui. Mas era muito difícil, bancos em anos 70, anos 80, emprestar dinheiro, empréstimo para idosos de 70 anos. Porque as pessoas não chegavam a passar disso tudo, entendeu? Agora, hoje em dia, emprestam para 80, 90 anos, porque a população está sobrevivendo mais. Está tendo uma maior educação, está tendo uma maior qualidade de vida, água tratada. A gente sabe que não chega a todo lugar, mas está tendo. E isso garante uma sobrevida maior, entendeu? As coisas que matavam antigamente já não matam mais hoje. Tem vacinas, tem remédios. Então, esse avanço, essa tecnologia que fez isso tudo avançar, mudou também a forma com que a demografia e tudo isso acontecia. Então, antigamente, os gráficos paravam nos 50, nos 60 anos. Hoje chega até 90, 100 anos. É muito normal você ver casos de pessoas morrendo com 112 e tudo mais. Entendeu? Bom, beleza. Mas quais são as consequências de uma transição demográfica? O envelhecimento da população. A gente sabe que tem que dar uma maior qualidade de vida. Mas o envelhecimento da população traz maiores gastos para o governo. Levando em consideração o Brasil, nós temos a Previdência Social. Quanto mais pessoas idosas, mais o governo vai gastar. E a gente sabe que é relatado em jornais que a Previdência Social é o que está falindo praticamente o país. E levando em consideração isso, a gente está falando de educação também. A população educada, a população que vai levando para frente, elas estão priorizando mais as suas próprias realizações do que os filhos. Então, fazer filhos, ter filhos, constituir uma família, ficou uma coisa de terceiro, quarto plano. E vocês não estão errados. Só que a chegada de... Desculpa, gente, perdão, eu tô gravando em casa, fica difícil. A chegada de família, disso, acaba ficando para 1 a 2 filhos. Se você levar em consideração os anos 70, era muito mais fácil ter 5, 6, 12 filhos. Eu conheço família de que o cara fala assim, eu tenho 12 irmãos. E essa galera toda vai chegar e vai para o mercado de trabalho. E isso garante renda para o Brasil. Levando em consideração o Brasil. Então, é uma mão de obra que vai chegar. E hoje em dia, as pessoas estão preferindo ter 1 ou 2 filhos.
porque o custo de vida está alto. E aí acaba tendo mais idosos que estão morrendo menos e pouca mão de obra trabalhadora para trazer dinheiro, porque os jovens pagam a aposentadoria dos idosos. É assim que funciona. E tá tendo pouca mão de obra trabalhadora e tá tendo muito idoso. E isso acaba tendo impacto na Previdência também, né? Acaba tendo impacto também na renda do país. Então, a transição demográfica é ótima, mas olhando para o lado do governo, olhando com os olhos do governo, acaba sendo algo também preocupante se não tiver as medidas certas, né? Não é para sair matando a população, que a gente não está aqui para fazer um round six. Mas se tiver os olhos certos, a educação certa e fazer medidas preventivas certas, isso daí não vai ser tão agravado como está sendo hoje em dia, né? Olha que eu trouxe aqui gráficos. Eu vou ensinar vocês a dar uma lida nesses gráficos. Eu sei que a imagem está muito ruim, mas eu vou tentar mostrar aqui para vocês o que significa cada um. Ó, nesse primeiro risquinho que tá, aqui de vermelho, é a população de 80 a 90. Nesse segundo que tá aqui é a população de 70 a 80. Aí no próximo de 60 a 70. Estão conseguindo pegar, né? Então a gente vai olhar daqui para cima. Em 1970 era normal as pessoas sobrevivendo aqui, ó. Tem dados aqui de 70 a 80, de 60 a 70, dados aqui de 70 a 80 e dados aqui, pouquíssimos dados aqui em cima. Deixa eu apagar para vocês darem uma olhada. Pouquíssimos dados de casos de 80 a 90 anos. Se você levar em consideração os anos 70 os anos 2000, a nossa década que a gente vive hoje, a população está vivendo mais. Mas olha só o que acontece também. A população de idosos está chegando firme, né? Se a gente for pegar aqui os idosos realmente, né? Então a gente marca dos 50 anos para cima. Se a gente realmente for pegar os idosos, se a gente está comparando aqui os anos 70, até aqui mais ou menos. E aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, beleza. 1, 2, 3, 4, 5, 6, até aqui. Olha como aumentou, tá dando? Essa crítica que vocês têm que ter na cabeça. É isso que vocês têm que ter. Vocês têm que saber analisar esses gráficos. Se aqui tá falando que tem pouco, nos anos 70, aqui tá falando que tem muito, significa que a qualidade de vida aumentou. Tá tendo mais saúde, mais educação, tá tendo mais lazer. Isso tudo interfere no bem-estar da pessoa. O bem-estar é muito importante. Agora, se aqui tá falando que nascia muito, aqui eu tô pegando praticamente nos 40 anos, 30 anos, tá vendo? Daqui para baixo. Olha como é que tá aqui hoje. Gente, ele tava marcando, não dá para ver os números, mas ele tava chegando até o fim. E aqui ele já não tá chegando nem perto do segundo traço. Significa que as pessoas estão tendo planejamento familiar. E isso é muito bom. Menos crianças estão nascendo. Mas isso para os olhos do governo, como a gente estava falando, tem esse pensamento analítico muito bom. Isso para os olhos do governo é muito ruim, porque não vai ter mão de obra. A população está envelhecendo, e a população envelhecendo não é uma coisa muito boa. Mas também não é para sair fazendo filho do odiado, né? Afinal, a gente tem que ter essa responsabilidade que a população está tendo hoje, de se estabilizar, de ter uma carreira, de conseguir achar uma boa parceira. Então, essas coisas hoje em dia tá ficando um pouco mais difícil, né? E por conta dessa dificuldade, tá ficando mais difícil colocar crianças no mundo também. Essa mentalidade de sair fazendo filha doidada e tudo mais, além também dos preservativos, ajuda a ter esse controle de natalidade importante. Lógico que a população idosa não aumentou tanto,
dos anos 70 aos anos 2020, né? Mas ela deu uma espichada nessa parte que a gente fala aqui dos anos 60, 50 anos para cima, tá? Ela deu uma boa espichada em comparação com os anos 70. Isso é por conta da qualidade de vida mesmo. Bom, gente, as referências são Adriana Lau, tá? E essa parte de transição demográfica é mais para elucidar e mostrar para vocês também como é que faz uma leitura de um gráfico, né? Afinal, é muito comum, se vocês forem prestar concurso, alguma coisa, aparecer gráficos assim. Porque você tem que ter na cabeça como você vai analisar esses gráficos. Se aparecer um gráfico de 1980 e 2010, você analisa, as barrinhas de baixo estão pequenas, as barrinhas de 1980 estão maiores. Significa que a natalidade aqui está sendo pouca. Se está sendo pouca a natalidade, está tendo mais qualidade de vida. A barrinha de 1980 está muito pequena em relação aos idosos e está maior em 2010 em relação aos idosos. Aumento de qualidade de vida. Entendeu? Bom, é isso que eu tinha para passar para vocês, tá? Essas são as redes sociais da UGB. Bom, gente, eu quero que vocês conversem comigo, fala tudo, tá? Eu estou focando mais em epidemiologia, como eu falei lá no início, para ajudar vocês, por conta da AV2, que vai focar mais, tá? Então, esses dados básicos que eu vou passar daqui em diante, que vai ter mais uma aula de básico de epidemiologia, que a gente vai falar daqui a pouco, que eu vou falar daqui a pouco, vai ser muito importante para vocês, tá? As coisas que não estão escritas, estão escritas no material que eu vou deixar para vocês no nosso grupo do WhatsApp. Você que não tá vendo, você que tá vendo e não tá no grupo, me avisa nesse número, me manda um e-mail que eu coloco vocês lá, tá bom? Muito obrigado por vocês terem escutado. Bebam água, tá? Se esse vídeo ficou muito grande, me perdoem, eu vou tentar fazer melhor. Até a próxima e fui.